Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Irani e este é o canal da Garcia Irani Sociedade de Advogados. Quantos de nós já não ouviu falar que a dívida caduca em 5 anos e que depois desse prazo o nome do devedor fica limpinho? Agora, será que isso é verdade? O que é verdade mesmo é que poucas pessoas sabem o que realmente significa dizer que a dívida caduca em 5 anos e, principalmente, sabem quais são as consequências jurídicas disso. Mas não se preocupe que neste vídeo eu vou sanar todas as dúvidas sobre este tema. Mas antes da gente conversar sobre este assunto, aproveita a oportunidade para se inscrever no nosso canal e deixar aquele like no vídeo. Assim você fortalece esse trabalho que a gente vem desenvolvendo semanalmente. E não se esqueça de clicar no sininho de notificações para que você possa receber todos os alertas sobre nossos futuros materiais. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e se mantém sempre muito bem informado. Agora, sobre o assunto de hoje, todo mundo está sujeito a passar por uma crise financeira em sua vida e quando isso acontece, bem, é um verdadeiro Deus nos acuda, aquela história, cobre a cabeça, descobre o pé e vice-versa, e o que acaba acontecendo é que às vezes a gente se perde em meio às contas e pendências e passa uma conta importante sem pagamento, que depois nos dá aquela dor de cabeça. E sabe o que eu ouço muito? Que a gente não precisa se preocupar em pagar essas dívidas, porque elas vão caducar em 5 anos, simplesmente elas vão deixar de existir. Mas eu vou te contar um segredo: nem tudo o que a gente ouve é verdade, e a realidade mostra que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas sabe, gente, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a conversar aqui, o certo a fazer quando a gente tem uma dívida é pagar a dívida, não é? Este é o certo. Mas é claro que tem aquela coisa, né? Tem gente, tem vezes que não dá mesmo, a vida tá toda enrolada. E aí é aquela história que todo mundo conhece. Ok, eu devo, não nego, pago quando puder. Aí a pessoa fica naquela ideia, né? Vou deixar passar os 5 anos, a dívida vai desaparecer e eu tô livre desse problema na minha vida. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, não. Mas antes eu gostaria de explicar para vocês o que realmente significa eu dizer que uma dívida ela caducou. A gente chama de dívida caduca aquela dívida que tem mais de 5 anos de existência. O que acontece na realidade é que após esse prazo, após os 5 anos, as dívidas deixam de aparecer nos serviços de proteção ao crédito. Isso é o que está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 43 do conhecido Código de Defesa do Consumidor. E isso é um negócio bem interessante. Por quê? Porque, em regra, o mercado consumidor não vai mais saber que você deve aquele valor. Você diz que a dívida caducou. Então você já sabe que após 5 anos as dívidas elas não podem mais aparecer nos serviços de proteção ao crédito, como por exemplo nós temos lá o SPC, o Boa Vista, o Serasa e outros aí. E você pode me perguntar, e se depois desses 5 anos o nome não sair do serviço de proteção ao crédito, o que eu devo fazer? E aí não tem jeito, né, gente? Aí o negócio é contratar um advogado, ajuizar uma ação de obrigação de fazer, de retirar o nome da restrição e aproveitar na mesma ação já pedir uma indenização por danos materiais e morais. Agora vamos imaginar que o nome realmente saiu da restrição. Aí, nesse caso, como a dívida sai do banco de dados do serviço de proteção ao crédito, o score do devedor passa a não ser mais impactado com aquela pendência. E é por isso que a pessoa acaba entendendo que aquela dívida que caducou, que prescreveu, que tem mais de 5 anos, ela simplesmente deixou de existir. Mas sabe o que acontece de verdade?
é que a dívida não deixou de existir, ela simplesmente deixou de ser visível para as outras empresas que consultem os seus dados nos serviços de proteção ao crédito. No entanto, com relação ao credor da dívida, a pendência continua registrada. E pior ainda, quando o credor é um banco, porque aí fica registrada tanto no banco credor, como também fica registrada no Banco Central, em um sistema que se chama SCR, que é o Sistema de Informação de Crédito. E aí você pode me perguntar, eu preciso pagar essa dívida caduca, prescrita? E a resposta é que é aconselhável que você o faça, que pague a dívida, porque essa dívida ainda existe e se você não pagar, isso vai prejudicar o seu relacionamento com o credor. Pior ainda se for banco ou instituição financeira, atrapalhando seu relacionamento futuro com essas empresas. Aí se passam diversos anos e você quer abrir, por exemplo, uma conta, ter limite ou mesmo quer ter um cartão de crédito e o que acontece? Os bancos podem consultar as informações no SCR mediante a sua autorização e se eles verem que você tem dívidas, o que você acha que é mais provável de acontecer? Não tem jeito, né, gente? É muito mais provável que eles neguem o seu crédito. Então, o negócio certo a fazer para que você tenha paz é regularizar as suas dívidas. E a melhor forma para se regularizar essa situação é renegociar a dívida diretamente com o credor, banco ou instituição financeira. Mas antes de renegociar essa dívida, o que você precisa fazer é organizar toda a sua vida financeira, entender direitinho o seu orçamento para saber quanto por mês você pode dispor para pagar as parcelas deste compromisso. Aí é aquela coisa, né? Você pede parcelamento, desconto, pede revisão do contrato e tudo mais que tem direito. E outra coisa, sempre que possível, na hora de renegociar as dívidas, tente buscar os feirões de crédito. Todos os anos tem esses feirões e se você puder ir lá e pagar à vista, tudo vai ficar bem melhor porque aí você consegue chorar para haver a redução dos juros. Sabe como é? Ninguém quer deixar passar uma oportunidade de desconto e principalmente a satisfação de deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, sabendo que não deve nada mais para ninguém. Bom, gente, é isso aí. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado por sua audiência. Lembrem-se de dar um like no vídeo. Isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo aqui do nosso canal e compartilhe também os vídeos com os seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar por dentro de todas as novidades. Tchau e até a próxima!